Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a lição de número 2, que funcionou no dia 12 de julho, mês passado, bem passado. 2 de julho funcionou a lição de número 2 desse trimestre especial que a CPD lançou para jovens e adultos junto. E o tema dessa lição de número 2, que funcionou no dia 12 de julho, é o seguinte: despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual, um milagre. É o tema da lição de número 2, que já estudamos lá para trás. O texto áureo foi o seguinte: Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele diz isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono espiritual, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Ou seja, para mim que aceitei Jesus como Salvador no dia 7 de março de 1989, né, faz aí mais de 30 anos, então agora está muito mais perto do que naquele tempo que eu aceitei Jesus. Com certeza está muito mais perto. Os sinais que estão acontecendo em cumprimento da palavra de Deus nos indica que realmente está muito perto da trombeta tocar, de todos nós que estamos preparados para subir ao céu, ouvir o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo, que morreram em Cristo, ouvirem o ressoar da trombeta. Essa trombeta é tão maravilhosa, é tão forte, é tão misteriosa, sobrenatural, que os mortos em Cristo vão ouvir o ressoar dessa trombeta, e os vivos também vão ouvir em Cristo. Os que estiverem preparados, os que morreram com Jesus e os que estiverem vivos com Jesus. O mistério é tão grande que somente os que morreram com Jesus que vão ouvir, e os que estiverem vivos com Jesus, salvo, preparado. Os que morreram sem Jesus não vão ouvir, e os que estiverem vivos sem Jesus não vão ouvir. Nem mesmo aqueles que estiverem no grupo das nécias, né? Aqueles que estão vivendo ali na igreja, se congregando, fazendo a obra, cantando no conjunto, mas não estão preparados, não estão mais com seus nomes no livro da vida, estão despercebidos, não estão vivendo uma vida de oração, não estão vivendo uma vida de comunhão com Deus, não têm os seus nomes escritos no livro da vida, não estão vivendo uma prática real de santidade diante de Deus, por isso não estão preparados. Estão vazios do Espírito Santo. Verdade prática diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, se você quer estar sempre despertado no sentido espiritual, sempre em plena atividade, com disposição, força e coragem para orar, para ler a Bíblia, para se congregar, para fazer a obra de Deus, para que isso aconteça na sua vida, você tem que se submeter à vontade de Deus. Você tem que estar submisso à vontade de Deus e não à sua. Você tem que dizer, nós temos que dizer aquela mesma palavra, aquele mesmo provérbio que o apóstolo Paulo falou. Agora que aceitei Jesus, agora que sou um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo,
Não é eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse tem que ser o nosso dizer em Cristo Jesus. Segunda-feira, leitura diária, segunda-feira, Salmo de número 57, versículo 8. Despertando a vida de louvor. Deus quer que nós esteja despertado para louvar o nome dele. Nós temos que louvar o nome dele. Terça-feira, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Despertando a vida de oração. Aqui nós temos também que viver uma vida de oração. Vamos despertar para orar. Quarta-feira, Isaías capítulo 50, versículo 4. Despertando para aprender. Então, primeiro despertando para louvar, depois despertando para orar e depois despertando para aprender, estudar a palavra do Senhor, ir aos cultos de ensino da palavra do Senhor e na escola bíblica dominical. Quinta-feira, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, despertando o dom. Nós que recebemos um dom do Espírito Santo, nós temos que despertar esse dom, ou seja, colocar esse dom em prática, fazer aquilo que esse dom nos convém fazer. Se é dom de orar pelos enfermos, vamos orar. Se é dom de profetizar, vamos profetizar. Se é dom de sabedoria, vamos exercer o dom que o Espírito Santo de Deus nos deu. Sexta-feira, Isaías capítulo 51, versículo 9, despertando para a peleja. Nós não podemos ficar de braço cruzado, há uma peleja, há uma obra a ser feita. A palavra de Deus precisa ser pregada, nós temos que evangelizar, nós temos que despertar para isso. Sábado, Romanos capítulo 13, versículo 11. É hora de despertar. A nossa introdução da lição nos diz o seguinte: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Como ela se originou e qual é a finalidade desse despertamento. Primeira parte da lição. O despertamento espiritual emana do Espírito do próprio Deus. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. É Ele que nos desperta para fazermos a sua obra. No primeiro ano do rei Círio, despertou o Senhor o espírito de Círio. Esdras capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento. De Círio, Isaías capítulo 26, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O que Jesus explicou para Nicodemo foi exatamente isso que o comentador dessa lição aqui está dizendo. Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz,
Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. O agir de Deus na vida do crente, na vida da sua igreja, é assim. A gente não vê o agir dele assim em nossas vidas, mas a gente pode ver o resultado do agir de Deus. A pessoa está lá no mundo de pecado, com um semblante, uma fisionomia totalmente diferente da que ele tem após ele aceitar Jesus como Salvador. O antes de aceitar Jesus é uma coisa, o depois é outra coisa totalmente diferente. É como mudar da água para o vinho. É como pegar uma terra seca, toda rachada, com as plantações, a vegetação toda seca, e o poder de Deus vir ali e aquela terra ficar úmida, aquelas rachaduras desaparecerem e a vegetação ficar toda verde e começar a florir, dar frutos. É uma transformação tremenda o que Deus faz na vida da pessoa que entrega-se para Ele totalmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, é assim o agir do Espírito Santo. Ele entra, ele está à porta do nosso coração a bater. Se nós ouvir a voz, ou seja, obedecer a palavra de Deus e abrir a porta do nosso coração, ele entra dentro de nós. O Espírito Santo entra e faz uma obra chamada regeneração, novo nascimento. E aquele velho homem, aquela velha criatura, aquela velha mulher, com as suas práticas, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, de agir, de falar, de pensar, morre para o mundo de pecado e nasce uma nova criatura. O coração daquela pessoa que antes era habitado por Satanás, pelo pecado, pela maldade, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pelas obras da carne, agora passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, passa a ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. E aí o que acontece? Jesus estando ali dentro do coração, você vê que os projetos do homem, tudo aquilo que o homem vai fazer, que ele vai pensar, tudo aquilo que o homem vai falar, tudo aquilo que ele vai fazer, ele traça um projeto dentro do coração, segundo Provérbios, capítulo 16, dentro do coração ele traça aquele projeto. Aí, então, estando ali o espírito da carne, o espírito do mal, os projetos traçados no coração do homem vão ser só projetos da maldade. E o que vai refletir na fisionomia do ser humano, o que vai sair da boca dele, é tudo coisas fruto do projeto que está sendo traçado no seu coração da maldade. Mas quando a pessoa aceita Jesus, que o Espírito Santo entra, que Deus passa a morar dentro do coração do ser humano, aí os frutos passam a ser fruto da bondade. E o reflexo vem na fisionomia, vem na face da pessoa. Ele fica com uma face diferente, uma fisionomia diferente, um semblante diferente. E o crente que tem Jesus na vida, que Jesus habita no coração dele, ele se renova todos os dias como a águia. E é normal você ver as pessoas olhar para um crente e dizer que parece que ele está, é como se ele estivesse andando assim, no sentido físico, assim, para trás. É como se, em vez de ele estar avançando, o normal seria ele, cada ano que ele vai completando, ele ir ficando mais velho, com a sua fisionomia assim, mais abatida, criando rugas assim pela testa, e o cabelo ficando bem branco, aquele semblante assim, bem abatido mesmo, andando assim meio curvado. Em vez disso, o crente vai ficando novo, vai rejuvenescendo, vai ficando mais jovem. Cada dia ele vai ficando mais jovem, mais novo, né? Ele vai completando anos, é como se ele fosse diminuindo a idade. Ele vai ficando mais jovem, mais novo. É isso que a Bíblia diz, que os que estão em Cristo, nova criatura é, né? Ele vai ficando mais jovem, e sua fisionomia vai ficando diferente, né? E ele parece que não envelhece, porque cada dia o Espírito Santo de Deus faz uma obra, né, de renovação nele.
E aí o semblante dele fica aquele semblante bonito, né? O crente, você vê que o homem sempre, ele gosta de estar sempre com o seu cabelo cortadinho, assim, bem baixo, barba feita, assim, né? Tudo bem arrumadinho. O crente, ele se preocupa com a sua fisionomia, né? Porque é que o crente, ele cuida do seu corpo físico? É porque é templo do Espírito Santo. Então, assim como os crentes, na pessoa do pastor, os obreiros, todos os irmãos da igreja, eles se preocupam em manter o templo de Deus no sentido físico, né? Ali, aquelas 4 paredes onde nós nos congrega, nós nos reúne para adorar a Deus. A gente procura sempre manter o templo lá, que é a casa de Deus, sempre bonita, pintada, ornamentada, bem decorada, as suas luzes todas ali funcionando, acendendo, ventiladores, ar-condicionado, bancos, almofada, todo bonito, vaso de flores. Sempre está ali, a gente procura deixar a casa de Deus bem bonita. E o Senhor nosso Deus nos diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, ali é a casa de Deus, é o local onde nós nos reúne. Aquele templo ali foi construído, na verdade, para nós nos reunir ali, para adorar a Deus. Porque se nós nos reuníssemos na nossa própria casa, aí o que acontece? Alguém ia chegar lá e bater na porta para nos fazer uma visita, alguma coisa, e aquilo ia atrapalhar a nossa adoração a Deus, nosso culto a Deus. Por isso, Deus ordenou que fosse feita uma casa especial para isso, chamado casa dele, casa de Deus. Tempo de oração. Jesus falou que esse lugar é chamado de casa de oração. Então ali nós nos reúne com a finalidade única de adorar a Deus, louvar a Deus, seguindo os padrões do Salmo 100. Um leva salmo, outro leva glória, aleluia, e louvado seja Deus. Outro leva um hino, outro leva uma palavra, outro leva um testemunho, outro leva uma mensagem. Mas a finalidade de nós nos reunir ali é para nós cultuar a Deus. Então a gente chega ali, nos cumprimenta, e logo vai falar com o dono da casa, que é o Senhor nosso Deus. E ali começa o culto de adoração. Nós cantamos hino de louvor ao Senhor, nós lê a palavra, nós oferta ao Senhor, dizima lá ao Senhor, nós ouve a palavra de Deus ali, tem o pregador ali que prega a palavra de Deus, e nós estamos ouvindo o nome do Senhor. Ali Deus se manifesta. Ali o Espírito Santo se manifesta, ali Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, transforma a vida. E nós saímos dali alegre, regozijado, porque ali nós contemplamos a formosura de Deus e aprende ali no seu tempo. Mas a morada de Deus mesmo, aonde Deus mora, aonde Deus habita, é dentro de nós, porque nós não fomos feitos por mãos humanas. Nós fomos feitos pelas próprias mãos de Deus do pó da terra. Então Deus habita dentro de nós. Quando nós às vezes muitos irmãos dizem assim, quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Tem até o hino que diz, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então não é a verdade, isso aí não tem base bíblica. Porque, na verdade, Deus está dentro de nós. Então, nós chegamos lá no templo, lá na casa de Deus, Deus chegou junto conosco, Deus está conosco. Quando nós saímos de lá, Ele também sai, porque nós saímos, Ele está conosco, dentro de nós, habita em nós. Então, Ele também sai. Então, quando a gente chega lá, Ele chega junto com nós. Então aquele negócio que ele já estava lá nos esperando, não é assim, está errado, não tem base bíblica para isso, isso aí é falta de conhecimento da palavra. Então, é isso que acontece, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, né? Por isso o despertamento é um mistério, então é um mistério, por quê? Porque a gente não vê, né, o Deus entrando, porque Deus é espírito, a gente não vê na hora que Ele está agindo em nós, fazendo essa transformação, a gente vê o resultado. A gente vê que além da fisionomia da pessoa ficar diferente, tudo dele muda. Então, como eu estava falando e repito,
Assim como nós temos que cuidar da casa de Deus, ornamentar, deixar ela bonita ali, para nós nos reunir ali dentro dela, o templo, as quatro paredes, muito mais nós temos que arrumar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que estar bonito, né? O homem, a mulher, a gente tem que se arrumar, né? Ficar bonito ali, com uma roupa muito bem bonita, né? E tudo ali, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos, né, colocar também coisas artificiais no nosso corpo, porque Deus habita num corpo santo, num corpo puro, né? Num corpo que não tem toques humanos nele, né? Mas que um corpo natural, né? A gente arruma, faz a nossa higiene, mas sem colocar muitas coisas artificiais no nosso corpo, que Deus não venha se agradar. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente, quando vai fazer alguma coisa no nosso corpo que não está certo, que Deus não se agrada, o Espírito Santo logo fala conosco, logo toca logo em nós e faz e diz para nós que aquilo não está certo. E a gente vai lá para o espelho, se olha assim e vê que está feio. A gente mesmo não gosta da forma como a gente se produziu. Aí a gente volta para o natural. E é o Espírito Santo que faz essa convenção, né? O pastor está lá, fala, os presbíteros falam, lá os obreiros, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós para nos convencer que realmente a forma como nós estamos andando, nos vestindo, falando, agindo, as práticas das obras não está agradando a Deus, se ele não nos convencer disso, aí então fica difícil. O pastor fica falando e a gente fica discordando e fica aquela coisa feia. Então a segunda parte da lição, ela diz o seguinte: as finalidades do despertamento. Nós estudamos na primeira parte o despertamento espiritual, ele vem do próprio Deus. Então é o próprio Deus que faz essa obra na nossa vida. Não é o pastor, não é os obreiros, é o próprio Deus que opera na nossa vida. E por que é que tem irmãos, então, que eles não têm essa transformação? A pessoa olha para ele e se ele não tiver com a Bíblia na mão, dentro do templo de Deus, da casa de Deus, ninguém vai saber que ele é crente. Por que que tem gente que se assusta quando vê o seu colega de trabalho, seu colega de colégio, que ele conhece lá, o vizinho indo para a igreja vestido de crente, com a Bíblia na mão? Por que que se assusta e pergunta: ué, você é crente? Não sabia que você era crente. Se eu morresse ontem, não sabia. Por quê? Porque os frutos não estão condizendo com aquilo. Ele não tem uma transformação na vida dele. Ele está andando do mesmo jeito que a pessoa lá que está assustada anda, falando as mesmas coisas, praticando as mesmas obras. E o crente, ele, quando Deus entra na vida dele, Deus muda e faz com que ele fique do jeito que Deus quer, da maneira de Deus, não da maneira do mundo. Então é o próprio Deus que faz isso aí, quando a pessoa entrega-se para ele de todo o coração, quando a pessoa permite. É como aquele barro na mão do oleiro, que o Jeremias viu lá na casa do oleiro. É quando o barro se entrega totalmente na mão do oleiro e deixa que o oleiro, que é Deus, faça a obra na vida dele. Se ele não se entregar totalmente na mão do oleiro, aí ficar pulando da mão do oleiro, não tem como o oleiro fazer a transformação no barro, né? Então a segunda parte da lição diz a finalidade do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no próprio homem. Quando ele quer realizar o seu propósito, ele pode incutir a sua vontade no próprio homem. Mas como é que ele vai incutir a sua vontade dentro de nós? Se nós permitir, se nós abrir a porta do nosso coração, se nós deixar que ele haja dentro de nós. Porque, diferentemente do diabo, o diabo não está nem aí se você quer ou não quer, permite ou não permite que ele entre na sua vida e faça a obra da morte, da destruição e do roubo. Ele entra, arromba a porta. Esse negócio de arrombar a porta e entrar pela janela, entrar pelo telhado, é coisa do cão isso daí. Jesus falou que ele bate na porta.
Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, ele entra, senão ele não entra. É por isso que tem muita gente que até hoje não aceitou Jesus, porque ele, na verdade, ainda não ouviu a voz de Jesus, ou seja, ainda não colocou em prática. Já ouviu tantas as vezes ser pregado o evangelho, mas nunca ele colocou em prática. O que é colocar em prática? É na hora do convite levantar aí na frente e dizer eu quero ser crente, ou levantar a mão e dizer eu quero ser crente. É isso, é colocar em prática, né? Ele nunca fez isso. Por isso ele nunca abriu o coração e Jesus até agora ainda não fez a obra de transformação, de salvação na vida dele. Muitos estão na igreja também e não conseguem nascer de novo. Estão ainda no grupo das Laodiceia, no grupo das Nessa, na igreja de Laodiceia, porque estão ali, mas nunca abriram o coração. Nunca colocaram a palavra de Deus em prática em suas vidas. Foi assim que ele fez com Círio. Círio abriu o coração, apesar de ser rei, abriu o coração e Deus usou ele, Deus falou com ele. Deus fez dele um grande obreiro para fazer a obra dele. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Círio foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Dominado desta tradição pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos realizados ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías há cerca de 180 anos antes. Isaías 44, 28 e 45, de 1 a 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Círio, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Círio proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Você vê que quando o povo de Deus está na sua dependência, quando o povo de Deus está em comunhão com ele, né? E Deus que idealizou essa obra, foi Deus que criou a própria igreja, foi Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para morrer por nós, foi Deus que enviou o seu Espírito Santo para convencer o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Então, e é Ele que perdoa os nossos pecados, salva nossas almas, nos mantém firmes na sua presença. Então essa obra é dele. Aqui precisaria da ordem do rei, apesar de ser um rei idólatra, não ser um rei judeu, ou seja, não ser um crente, mas ele era a pessoa que, se assinasse um edito, um decreto, autorizando, isso aconteceria, porque não tinha pessoa na terra com mais autoridade e poder do que ele. Então Deus tocou no coração dele, né? Não ainda para salvação, mas tocou no coração dele para usar ele como instrumento para liberar o seu povo, o povo de Israel, que havia sido escravizado, levado em cativos para a Babilônia. E agora Deus tira o reinado da mão dos babilônicos, de Nabucodonosor, e entrega para os persas, para os medos, para o rei da Síria. E aí eles entendem muito bem que aquela guerra eles não venceriam, os medos e os persas não venceriam os babilônios, se não fosse pela ajuda e pela mão poderosa do Deus de Israel. Eles já entenderam muito bem isso. E quando Deus fala com o rei sírio, para ele liberar o seu povo para voltar a Jerusalém e liberar todo o material para eles construírem o templo lá em Jerusalém, o rei sírio entendeu muito bem e assinou o decreto liberando que todos os judeus voltassem para Jerusalém e deu todo o material, todo o recurso financeiro para construir a casa de Deus lá em Jerusalém. Então você vê
que realmente o que falta para a igreja hoje é a igreja confiar em Deus, é a igreja entender que ela é de Deus, que essa obra é de Deus. E que para Deus não tem nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Se Deus quiser, se a igreja clamar, não tem rei tirano, não tem presidente tirano, não tem comunismo, não tem esquerda, não tem direita, não tem nada que impeça que a obra de Deus seja feita. A igreja orando, Deus vai tocar no coração, por mais tirano, por mais duro, por mais cruel que seja o regime daquele país, que seja aquele presidente. Não importa se ele for um ditador, se ele for um democrata, não importa. Deus é poderoso e ele toca no coração, e ele convence, e ele amolece o coração do homem, ele endurece o coração do homem, mas a obra dele não pode parar, a obra dele vai ser feita. Mas a igreja do Senhor precisa orar, ela precisa clamar, ela precisa pedir a Deus, porque Deus está pronto para ouvir o clamor da sua igreja, para responder. Deus é tão soberano que ele ouviu o clamor até do povo de Nínive, que era um povo cruel, pecador, mas o povo clamou a ele. O povo se humilhou diante da sua presença, o povo jejuou, o povo sacrificou a ele, ao Deus de Israel. E Deus não resiste à oração. Quando alguém está clamando a ele, quando alguém está buscando a ele, quando alguém está sacrificando a ele, quando alguém está adorando a ele com lágrimas, ele inclina os seus ouvidos, os seus olhos e os seus ouvidos e ouve e responde e abençoa. Um coração contrito, Deus não resiste. Um coração arrependido. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. Aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Então, para que nós queira ser usado, todo mundo quer ser usado por Deus. Eu quero ser usado, você quer ser usado, todos querem ser usados. Todos querem receber o poder para estender a mão, impor as mãos sobre os enfermos e curar. Todos querem impor as mãos sobre o paralítico e dizer, anda em nome de Jesus, e ele andar, como Pedro fez na Porta Formosa. Todos querem pregar e na hora do convite ver multidão vindo na frente aceitar Jesus. Todos querem ser usados. Porém, para isso, que é que o comentador da lição está dizendo? Que nós temos que cooperar com Deus e temos que seguir as suas orientações. Nós temos que ser cooperadores na obra dele e seguir as suas orientações. Divina, por livre-arbítrio, não é por obrigação. Nós temos que cooperar e seguir as orientações dele, mas por livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade, não por força, não por violência. Então, se alguém está te chamando, está te obrigando, dizendo que você é obrigado a fazer isso, aquilo para Deus, isso não é de Deus. Não adianta você ir lá contra a sua vontade, não adianta você ir lá na igreja forçado, não adianta você fazer nada para Deus forçado, porque Deus não vai receber, você vai perder o seu tempo, se cansar. É melhor ficar em casa descansando. Agora, quando você abrir o coração, que Deus entrar na sua vida, no seu coração, e você for de livre e espontânea vontade, não porque sua mãe e seu pai estão lhe levando, não porque o pastor está lhe convidando, não. Você vê que o apóstolo Paulo falou até com relação às ofertas. Ele falou que aquilo que você sentir no seu coração, o valor, a nota, se é aquela do peixe, se é aquela lá da onça, se é aquela do pássaro, se é 5, se é 10, se é 20, se é 50, se é 100, se agora essa de 200,
Isso aí é você que vai propor no seu coração. Deus, ele não está olhando para o valor, ele está olhando para a intenção do seu coração. O apóstolo Paulo falou que não é por necessidade, não com tristeza, não, é por gratidão, certo? É por gratidão, é de livre, espontânea vontade. Aí, e Deus está vendo isso. O pastor não está vendo, ele não vai. O pastor não tem bola de cristal para adivinhar se você está ali de livre, espontânea vontade ou se está obrigado. Mas pelo semblante de muitos crentes hoje na igreja, que parece que chupou limão ali, que fica ali de cabisbaixo, não dá um glória nem um aleluia, dá para ver que ele não queria estar ali, está ali obrigado, sei lá quem está obrigando ele. Aí Deus não recebe o culto dele, ele sai dali pior do que entrou, e a vida dele não melhora, não muda, ele não progride, ele não recebe bênção, porque Deus não está vendo que não está tendo livre-arbítrio ali, liberdade dele. Você vê que são as orientações dessa lição. Essa lição fala conosco de maneira forte, poderosa, né? Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquire o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente o seu coração para Deus a fim de obedecer à risca a orientação divina, conforme está em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Isaías 1, de 2 a 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, como esse tópico aqui, a segunda parte, esse segundo tópico aqui é a finalidade do despertamento, aqui nós acabamos de aprender qual é a finalidade. A finalidade é sempre a restauração espiritual. Não é a restauração do corpo humano, do templo, da morada de Deus. Não é a restauração física. É a restauração espiritual. É aquela fé que já foi atingida, que já está abalada, que já desapareceu. É aquele ânimo, aquela vontade de ler a Bíblia, de orar, de se congregar, de fazer a obra de Deus que já desapareceu. É aquele amor na prática que já esfriou. Você não consegue mais amar na prática o seu irmão, nem a obra de Deus. É isso que volta a ser restaurado. Ou seja, você estava desanimado, não estava mais indo ao templo de Deus para adorar o Senhor. Você não tinha mais força, mais vontade para orar, para ler a Bíblia. E agora você foi restaurado nesse sentido aí. E agora você voltou novamente a se congregar, a orar, a louvar a Deus, a pregar a palavra, a evangelizar, a dizimar, a ofertar, a fazer a obra de Deus. Isso aí é restauração espiritual. Isso aí causou por um despertamento. E o despertamento sempre ele vem por momentos difíceis. Por isso que eu, desde o início dessa pandemia, eu venho pregando e falando que essa pandemia, esse coronavírus, e que trouxe fechamento dos templos, que nos impede hoje de nos congregar na sua totalidade. Hoje é tudo restrito, é 2 metros de um para outro, é máscara, é álcool gel,
não pode isso, não pode aquilo, empresas que fecharam, reduziu tudo, isso tudo é sofrimento, é dificuldade. E isso veio permitido por Deus para despertar no sentido espiritual a sua igreja, que estava muito acomodada. Tá certo? E então, mas nem todos vão entender isso dessa forma e nem todos vão ser despertados, né? Tem muita gente que está aproveitando e está dando até graças a Deus, porque está essa restrição e eles poderem ficar em casa descansado, continuando dormindo no sono profundo espiritual. Mas muito, desde o começo que eu venho entendendo isso, e graças a Deus que muitos irmãos eu vejo que estão entendendo isso, isso está servindo de despertamento, porque nós estamos orando em casa, nós estamos buscando a Deus, e quando nós somos escalados, porque tem uma escala, não pode ir todo mundo, né? Nós estamos lá sempre cumprindo a nossa escala, até às vezes quando não estamos escalados, nós vamos ali adorar a Deus. Então nós entendemos que Deus quer que nós ore. Se nós orar, se nós que somos do povo de Deus orar, buscar a face do Senhor, né? Se nós nos converter dos nossos maus caminhos, né? Se nós nos humilhar diante da presença de Deus, clamar ao Senhor, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai abençoar, Ele vai lançar fora essa pandemia, Ele vai restaurar tudo, tudo vai voltar ao normal. Né? Isso é para nós orar, isso é para nós nos humilhar, que nós estávamos muito ausentes da obra de Deus. Nós estávamos que nem um povo de Israel lá que havia abandonado, não contribuía mais, abandonou a construção do templo, estava agora cada um preocupado com seus próprios interesses. Muitos crentes, antes dessa pandemia, muitos de nós estávamos assim, preocupados só com nossos próprios interesses, né? Não havia aquela preocupação com a obra de Deus. Quantas vezes eu saí aqui em Curitiba, aqui no bairro do Cachimba, aqui na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, só eu com um irmão, nosso amado irmão Ademir, para evangelizar. Ninguém queria sair com nós, ninguém queria nos acompanhar para evangelizar. Quantas das vezes nós ficamos lá na tenda, lá, só eu, o irmão Ademir e o irmão Luiz Monteiro, ninguém mais estava lá conosco para ajudar. Precisaria de alguém para filmar, outro para fazer anotações, mas não tinha ninguém. O povo estava acomodado. Muitos, eu tenho certeza que após essa pandemia, mas Deus vai terminar essa pandemia quando a sua igreja entender a finalidade dessa dificuldade, que é para despertar a igreja. Quando a igreja entender, quando a igreja fazer que nem o Jonas na barriga do peixe, do grande peixe, e dizer: Senhor, se o Senhor nos tirar dessa pandemia, se o Senhor repreender esse mal de nós, se o Senhor voltar com toda a normalidade, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos fazer a tua obra, nós vamos te glorificar. Se a igreja fazer esse propósito, Deus vai lançar fora essa pandemia. Mas se a igreja não entender isso e continuar no comodismo, isso vai durar ainda muito tempo. É o que o Senhor Deus está falando conosco. Então veja bem, a restauração espiritual de Israel, Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só usará se ele der lugar, se ele fizer isso. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos costumes, como eu falei, isso aqui eu já falei. Então nós vamos para a parte de número 3, que diz o seguinte: Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo e persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus fez isso, a finalidade de suas promessas. Deus cumpriu as suas promessas. Louvado seja Deus. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus renova as suas promessas. Deus faz uma promessa, aí ele vem e cumpre aquela promessa, aí ele faz uma outra promessa, ou renova aquela promessa. Renovar significa quando o povo que recebeu a promessa não cumpre a promessa,
né? Sai fora, abandona a cruz, a sua responsabilidade. Mas se esse povo, ao passar por esse processo, como nós estamos passando hoje por esse processo, por essa pandemia, por essa prova, se o povo entende isso e se arrepende, clama a Deus, pede perdão, Deus renova a promessa que ele fez. Volta de novo, um novo compromisso, como ele renovou a promessa com Jonas. Quando Jonas se arrependeu dos seus pecados e clamou a ele lá do fundo do bucho do peixe, que ele comparou como inferno, Deus renovou. Deus disse, muito bem, Jonas, a promessa está de pé, vai lá e prega para Nínive. Então nós temos que nos arrepender, nós temos que entender que essa pandemia é para nós nos despertar do sono espiritual. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Romanos 9, 23. Né? Deus faz isso, Deus é maravilhoso. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção, é um revestimento, é necessário. A igreja primitiva passou por isso, nós temos que passar por isso. No despertamento que operava no templo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Os discípulos que receberam o batismo com o Espírito Santo, eles anunciavam, quando a pessoa aceitava Jesus, eles perguntavam, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Se não eram, eles impusiam as mãos sobre esses novos convertidos e pediam e ordenavam que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, oravam por eles e eles eram batizados com o Espírito Santo. É necessário esse revestimento do poder. Aleluia. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo. Então, são essas coisas. Deus, ele que já salvou a tua alma, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ele quer te batizar. Busca o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é os homens que fazem, é os pastores, os obreiros da igreja que fazem. Mas o batismo com o Espírito Santo é o próprio Jesus que batiza. Nós temos que buscar esse batismo. E quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, que falar em línguas estranhas, em novas línguas, pela primeira vez, nós temos que buscar os dons espirituais. São os 9 dons espirituais. É o dom de língua, variedade de língua. É o dom de profecia, é o dom de visão, revelação. É o dom de operação de milagre e maravilha. É o dom da ciência, é o dom da fé, é o dom da sabedoria. Nós temos que buscar os dons do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus para aquilo que for útil. Principalmente o dom de profecia e o dom de discernimento de espírito. Nós temos que buscar esses dons espirituais. Deus renova a fé dos abatidos. Se você foi atingido por um dardo, por uma seta, uma luta, uma prova, e a sua fé ficou fraca, você enfraqueceu na fé, né? Você não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, nem de se congregar. Você abandonou a cruz. Deus renova a sua fé, né? Deus renova, busque novamente essa renovação. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu no coração, nasceu da oração. E só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa.
se você orar, você vai receber esse despertamento, porque é pela oração, é clamando a Deus, é se humilhando nos pés do Senhor, é adorando o Senhor, glorificando o Senhor, é que Ele vai te despertar novamente na fé. E para você prosseguir nesta fé, perseverar nessa fé, avivado, você tem que continuar orando. Continuar orando. Agora que você está avivado, recebeu renovação, você não pode parar. Porque senão a renovação vai parar também. Aí você tem que continuar orando, orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não podia deixar de apagar. O fogo não podia se apagar. Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz em Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não pode apagar. Né? O avivamento tem que continuar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas assim que continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecoste, todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. É cada um de nós que tem que orar incessantemente. Não tem aquele negócio de ore por mim, não. Você pode até pedir a colaboração, a parceria de outros irmãos orando pelo seu caso. Mas você também tem que orar. Porque se Deus olhar e ver que você pediu oração, apresentou seu problema para o irmão, para o pastor, para a igreja, e você mesmo não está orando por você, aí ele não vai fazer a obra. Você tem que orar por você mesmo. E se você sozinho não está conseguindo, aí você pede ajuda. Mas você tem que continuar orando. Quarta parte da lição. O despertamento torna os homens obedientes à palavra, né? Torna eles obedientes. Então isso que está acontecendo, muitas das vezes acontece algo com o nosso irmão. Aquilo que a gente fala no ditado popular, a casa do nosso irmão começa a pegar fogo e a gente tem que molhar da gente, pegar um mangueiro de água e molhar a casa da gente, para não pegar fogo na da gente. A gente tem que olhar o irmão que está caindo, que caiu diante de nós, olhar aí o que foi que causou aquilo ali e procurar e tomar aquilo como exemplo, como um despertamento para nós não cair naquele mesmo erro. Aquilo que levou o irmão a fracassar, nós temos que ficar vigilante, porque ele está caído e não tem mais como cair porque já está caído. Agora nós estamos em pé. Aí nós temos que ajudar aquele irmão a levantar e ficar vigilante, porque aquela mesma causa que levou o irmão a cair pode vir nos atingir. Aquela mesma pedra que o irmão tropeçou nela, nós podemos tropeçar se nós não vigiar como o irmão ou a irmã não vigiou. Então nós temos que ficar muito atento para isso. Não foram introduzidas novas formas no culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Você vê bem que para o culto ser um culto de adoração e louvor a Deus, ele não pode ter no culto de Deus o que tem no culto dos deuses pagãos. Tá certo? Não pode ter aquele tipo de coisa. O culto de Deus tem que ser um culto unicamente para adorar e glorificar a Deus. Ninguém mais no culto pode ser adorado, tá certo? A gente pode honrar, certo? Parabenizar e tal, elogiar, mas a adoração toda tem que ser para Deus. Não é porque veio um pregador de fora, que nós conhecemos, é muito bom, muito usado por Deus, que nós fomos no culto para ver ele. Aquele negócio que tem, naquele show. Eu já vi, você acredita que eu já vi até em culto? Alguém cantar aquele coro que canta lá no show lá. Ó, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Meu irmão, isso aí não funciona na casa de Deus. Eu já vi irmãos que vai na igreja, sabe para quê?
Porque é para aproveitar que o irmão lá, o outro irmão vai estar lá, ou a outra irmã, para falar com ele. Eu vim aqui mesmo só para falar com você, tratar o negócio, aquele negócio, que eu sabia que você ia estar aqui. Ah, meu irmão, marca na casa dele, vai na casa dele, comunica com ele pelo WhatsApp, sei lá, liga no telefone dele, mas ir na casa de Deus só para falar com o irmão, acertar o negócio lá. E não é essa a finalidade de ir na casa de Deus. Jesus perguntou para o Judas, chamou ele de amigo. Falou, o que tu vais fazer o que aqui, amigo? O que é que o Judas foi fazer? Entregar Jesus para os romanos, para os sacerdotes judeus. Ele era o único que conhecia Jesus, porque todos os discípulos se vestiam igualmente. Aí o Judas falou, não, eu vou lá. Mas eles são todos igual. O Judas falou, não, eu vou lá e eu conheço ele. Aquele que eu beijar é esse que é Jesus, você pode prender eles. Então, o que é que você foi fazer na igreja? Você, quando vai na igreja, vai fazer o que lá? Se for para ver o irmão, se for porque se você não for, o pastor vai ficar cobrando. Se for por outra finalidade, se não for adorar a Deus, então não vá, não perca seu tempo com isso, que Deus não vai receber seu louvor. Nada vai mudar na sua vida. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. É o Espírito Santo, esse Espírito Santo que eu já venho lhe falando nessa lição, que você precisa buscar ser batizado com ele e buscar os dons dele, vou ter uma comunhão com ele. Ele é uma pessoa e ele tem ciúme de nós. Então nós temos que ser fiéis a Deus para ele poder habitar em nós, permanecer em nós. É só com ele é que nós vamos conseguir vencer todos os problemas e dificuldades. E vamos conseguir pregar a palavra de Deus. Você vê que Jesus falou isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para fazer toda aquela obra que Jesus fez. Ele fez por intermédio do Espírito Santo. E nós, que somos 100% homens só, não temos aquela outra parte de Jesus que era 100% Deus. Como é que nós vamos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? Paulo escreveu, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O crente desperta, inclina-se e aguardar os estatutos de Deus até o fim. O crente é despertado a inclinar-se e aguardar os estatutos até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Tá certo? O despertar, né? Aprender a atitude espiritual. Companheiros, sou de todos os que os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, nós temos que temer a Deus e temos que ser companheiro daqueles que temem a Deus. Nós não podemos ter companhia, parceria com aqueles que não temem a Deus. Mesmo que o irmão esteja na igreja, só que ele não teme a Deus, ou seja, ele não tem respeito pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela presença de Deus, ele não tem zelo pelas coisas de Deus, ele não é pontual nas coisas de Deus, então nós não devemos ter parceria, comunhão com essa pessoa. Nós devemos ter parceria, comunhão com aqueles que temem a Deus, com aqueles que guardam os mandamentos, os estatutos de Deus, porque os olhos de Deus estarão voltados para esses. É com esses que Deus vai estar. Nós temos que estar sempre perto, seguro, com aqueles que Deus guarda, que Deus ama, aqueles que temem a Deus. Nós não podemos estar em parceria com aqueles que não têm o temor de Deus em suas vidas, porque isso vai dar problema para nós. Então, olha, é isso que nos diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus.
E esta lição de número 2, ela termina aqui. Então aqui termina esse trimestre. Eu comecei a gravar a live da lição de número 3 e foi até a 13. Agora então eu não tinha gravado a 1 nem a 2, agora eu gravei, terminou agora essa 2 aqui, ela terminou. Então estão aí gravado, está lá no meu canal no YouTube lá, gravado as 13 lições. Você pode se inscrever, como eu já falei, repito, você pode ir lá no meu canal do YouTube e você coloca lá PB, né? P, né, de país, B de bola, PB. Raimundo Nonato Ferreira. Aí vai aparecer o meu canal lá, vai aparecer lá em vermelho para você se inscrever, você aperta lá, você estará inscrito. Vai aparecer lá o sininho, você aperta no sininho lá, vai aparecer todas as notificações, você aperta nele, aí pronto. Aí você vem lá e aperta no joinha lá, que você gostou daquela mensagem. Você vai ver que tem várias mensagens lá, você vai assistir. Vai sempre apertar no joinha, vai ter a opção para você compartilhar no seu Facebook. Vai ter a opção para você compartilhar no WhatsApp de alguém, né? Que você quer que ouça aquela mensagem. Você pode compartilhar no YouTube. Tem várias maneiras de você compartilhar e nos ajudar a fazer a obra de Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Nós vamos em breve gravar uma live de uma mensagem para casais que Deus falou conosco poderosamente um dia desse. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.